novo presidente do Sport, Matheus Souto Maior, tomou posse oficialmente agora pela manhã na sede na Ilha do Retiro. E o Sport já tem um novo diretor-geral executivo. Ou, se quiser chamar de CEO, não tem problema, é a mesma coisa. É Felipe Ximenes, que já está no Recife e participou da posse do novo presidente. A grande expectativa agora é exatamente para o anúncio do novo técnico. O Amazonas não vem mais fazer jogo-treino diante do Santa. Torcedor, eu tô ótima, graças a Deus. Hoje o programa recheado de notícias. A eleição não, a eleição já ocorreu, né? Mas hoje aconteceu aí a apresentação, a nomeação, de fato, do Matheus Souto Maior como novo presidente do Sport. A gente vai mostrar todos os detalhes e com uma novidade que para mim foi muito válida, que é justamente ter levado na apresentação o novo CEO, né? Não foi o nome dado só não, ele levou e apresentou também para o torcedor rubro-negro. Para mim já foi um ponto a mais nessa nova gestão que assumiu o Sport a partir desta sexta-feira. Próxima semana a gente tenta trazê-lo aqui, viu? Felipe Ximenes é o nome que a gente vai repercutir. Por sinal, nós temos imagens dessa posse do Matheus Souto Maior, de todos, né, os seus pares, daqueles que estarão juntos ao Matheus também. Olha aí, ó, novo presidente do Leão. Vou dar também um breve recado para a imprensa. Eu queria pedir desculpa a todos da imprensa, todos aqueles que nos acessam. Nós não estamos conseguindo responder, e eu falo por mim e por Cadico. Não é isso, Cadico? Eu estou com mais de 300 mensagens no meu WhatsApp que eu não consigo filtrar e responder. E eu não queria ser injusto, responder um e não responder outro. Isso é muito ruim. Eu não queria privilegiar ninguém. Eu peço que vocês tenham paciência, pelo menos aí no primeiro mês, para a gente conseguir organizar o esporte. Porque a gente precisa de tempo para fazer as coisas acontecerem. Né? Sem isso, sem tempo, sem dedicação, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem. Respeito demais o trabalho de vocês, da imprensa, respeito demais o trabalho de todos os influencers. Sei da importância que todos vocês têm. Mas pensem que cada ligação, cada resposta que a gente dá, cada áudio, cada entrevista que a gente vai, é 1 hora e meia, 2 horas a menos que a gente dedica para o clube. E nesse momento, principalmente nesse momento de transição, nós precisamos de muito tempo para conseguir encaminhar as coisas que precisam ser encaminhadas. Ontem à tarde, ainda antes de tomar posse, nós já estávamos aqui reunidos com o conselho, reunião com o pessoal do financeiro, entendimento de como as contas precisam ser pagas, as mais urgentes, entendimento das necessidades mais prioritárias. Então nós temos muita coisa para fazer. Muita. Então eu queria pedir essa compreensão e essa gentileza por parte da imprensa, dos influencers, de todos aqueles que cobrem o esporte. Vocês têm uma importância muito grande, mas nós precisamos de um momento para trabalhar, para conseguir fazer a coisa acontecer. Queria também fazer uma menção, ainda para finalizar de vez essa questão do processo eleitoral, a Branquinho e a Paulo. Branquinho pela sua grande habilidade de conduzir aquele processo quando foi colocado em cima dele um peso muito grande, naquelas discussões com o conselho, eleição direta, eleição indireta, como é que seria o processo. E ele se portou de uma integridade absurda, demonstrando seu espírito de rubro-negro, de estadista, e isso foi muito importante. E ao próprio Paulo, com quem eu tive boas conversas, inclusive após a eleição, que já sinalizou uma ajuda para nós, uma conexão em São Paulo, caso a gente precise. Então, eu entendo que os nossos palanques estão todos desarmados, e não existe mais nós e eles. Agora nós somos todos esporte. Primeiras palavras do Matheus como presidente, agora sim, tomando posse como novo presidente do Sport. E a grande surpresa lá foi exatamente a presença do Felipe Ximenes, como a gente falou aqui na escalada. É um nome de experiência, é um nome que sim está trazendo controvérsias nos comentários, o que é normal, Tem gente que está dizendo bacana, tem muita gente dizendo não, já está ultrapassado. Na verdade, experiência, rodagem ele tem. O que é que está faltando agora para o Ximenes? O passado recente dele é que não foi de grandes resultados. Só que tem uma coisa que é muito importante.
Ximenes não será o diretor executivo do esporte para o futebol. O Ximenes será CEO do clube, de tudo, sabe? É aquele cara que vai, como o Luciano Leonídio, Exato. é a mesma função. Como ele veio aqui e explicou. O CEO, ele recebe todos os feedbacks, vice-presidência social, vice-presidência de marketing, vice-presidência disso, daquilo, chega nele, ele faz um filtro e conversa com o presidente. É de tudo, entende? Então, é para esse papel que o Ximenes chega. O executivo de futebol ainda será divulgado, como assim também o treinador, que eu acho que a ordem tem que ser essa. Primeiro executivo, porque o executivo tem que participar da contratação do treinador para depois sair o nome do treinador. A gente já sabe que o Rondinelli deu uma negativa, né, no primeiro momento, mas é só até para você, torcedor que está nos acompanhando agora, fazer a sua crítica, fazer a sua análise de uma forma mais embasada. O Ximenes não chega para o futebol, ele chega para ser um CEO, é muito diferente. Nas arenas, a gente costuma falar que é o diretor de operações, né? Que faz a operação de todo o campo, de todo o estádio ali. E é isso, a mesma função que o Luciano Leonídio vai assumir lá no Náutico, a gente conversou com ele aqui no programa, é a do Felipe Ximenes, que é justamente filtrar tudo para passar para o presidente. E aí eu acho que já é um ponto muito grande nessa nova gestão, Carlos, porque o Matheus, apesar de ser novo, né, muito novo, e também não tem essa grande experiência no futebol, tá já galgando alguma coisa no esporte há algum tempo, participando das eleições, mas o Matheus ainda é um cara muito novo, mas ele já pensou à frente, né? Ele colocou esse diretor de operações para poder controlar tudo ali, né? Passar tudo para ele de uma forma bem esclarecida. E aí vai vir um diretor de futebol, que é extremamente necessário num clube. E após esse diretor de futebol, aí sim o técnico, que também é outro assunto que a gente vai falar muito, porque já teve outra negativa também ontem, o Eduardo Batista negou, a gente vai falar sobre isso também. E tem outro nome que já está circulando. A gente vai falar e o povo lá dentro está falando também, né? Jona, Netinho, aí podem ir. Tá vazando aqui. Fiquem só conversando entre vocês aí, que a gente não precisa ouvir aqui não. Aí veja bem, agora, apesar de a gente dizer essa cronologia, que deve ser assim, executivo e depois técnico, ao tempo. Exato. Porque e Matheus está correto no que ele diz aí, né? Tanta coisa para ser resolvida, o cara sentou na mesa agora da presidência, na cadeira, mas eu volto a dizer, o Santa já está treinando há mais de 3 semanas. O Náutico está fechando agora a primeira semana de treino e o esporte não tem ainda nem diretor executivo e principalmente não tem o seu treinador. Estava fazendo a conta ontem, viu, Carlos? Quanto tempo falta para o Pernambucano? Hoje é dia 19 de dezembro, o Pernambucano começa dia 9 com o esporte, já vai 20 ser esporte. dias. Exatamente, 20 dias, imagina. 20. Então, apesar da gente querer essa cronologia, tudo bonitinho, o esporte corre muito contra o tempo. Quem caiu de divisão, quem subiu, já está todo mundo se organizando. O Remo já dispensou o treinador, já contratou, que subiu, né? Coritiba já dispensou, já contratou, e o esporte realmente está bem atrasado em relação a isso. Quando eu digo executivo, depois treinador, mas é tipo assim, esse executivo já devia sair hoje também, e amanhã o técnico, no fim de semana o treinador, não é uma coisa, para que tantos dias? Não dá tempo, tem que correr. Aqui a gente tem, ele enumerou isso aqui, não foi, Nanda? Isso. Esses 5 desafios, não Os foi? Os desafios que o Matheus enumerou foram a reconexão com a torcida, justamente por tudo o que aconteceu nessa gestão com o Yuri. Isso. Baixar a folha salarial, que é muito alta, a folha do esporte hoje, e não tem como manter. Exatamente. Ele quer baixar para 3,5, tá? No máximo 4. Eu ficaria em 3,5 mesmo, eu sou pirangueiro. 3 milhões e meio. Não passe disso não, Matheus. Não passe não. Resgatar o elenco para 2026, que foi o que ele já falou, né? Porque ele vai precisar de muitos atletas que estavam no clube este ano. Então ele quer resgatar esses jogadores agora para a Série B em 2026. Transparência nas finanças, que é o que deveria ocorrer, né, Carlos? E não ocorre. Sabe o que é, velho? É porque trabalhar anos e anos consecutivos na imprensa, eu não estou dizendo que ele está errado, não. Não, presta atenção, não estou dizendo que ele está errado. Só que a gente escuta, eu não digo isso, toda campanha política dentro de clube, essa danada dessa palavra aparece, transparência. E não são todas as vezes que a gente tem, quer dizer, raras são as vezes que a gente tem a transparência. Matheus, quebre esse tabu. Por favor, você, Cadi, com a equipe toda,
Isso aqui dá uma credibilidade tão grande junto a sócio, torcedor, imprensa. E eu acho que nessa gestão dele seria fundamental, né, Carlos? Mostrar como é que ele pegou as contas do clube para que o torcedor saiba. E aí o que vai acontecer depois, né? Baixa de folha salarial, venda de ativo, que a gente tem um Zé Lucas aí para ser vendido. Enfim, tem que ter tudo realmente bem transparente para o torcedor. Isso aqui é o básico, né? Aqui todo mundo sabia, né? Que não ia ficar a dupla, né? E agora o Marcos Vinícius já está inserido no departamento e virá o executivo de futebol, que a gente torce para ser uma boa escolha. Aí, com a negativa do Rondinelli, Ítalo Rodrigues está muito bem cotado e é um profissional que passou no Náutico, que tem sim competência e que eu acho que, para se adequar ao momento financeiro do esporte, também seria de muita valia. Além de que, como o Ítalo, não é barrismo não, mas como ele é daqui, ele pode trazer de volta algo que Chiquinho falou ontem. A questão de regionalizar mais, de o esporte trazer essa raiz de volta. Olhar para o mercado do Maranhão, olhar para o mercado do Ceará, olhar para o mercado da Bahia, né? Deixar de olhar tanto, né, para os de fora e olhar mais para a regionalização. O Ítalo tem muito conhecimento para isso. Bom, são 12. Lá no VibraCast eu recebi essa semana o Bertini, Alfredo Bertini, presidente da Comissão de Futebol dentro do Conselho Deliberativo do Esporte. Dentre alguns temas que a gente levantou, um deles, o valor dos clubes, a valorização das equipes, dos times, dos clubes como um todo. Bertini, um cara extremamente esclarecido, ele respondeu assim: a gente está arrumando para isso, para um modelo de campeonato que vai voltar a ser Rio-São Paulo, praticamente. Com rápidas incursões do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A gente tinha uma Copa do Brasil, Carlos Eduardo, eu vou voltar ao tema do Flamengo do jogo, mas eu me lembrei agora, a decisão de 2008 da Copa do Brasil, Sport Corinthians, o Corinthians tinha 70% a mais de um orçamento. Hoje compare o orçamento do Corinthians com o do Sport. As condições de competitividade eram outras, além do fato de que o próprio modelo de tabela, né, excluía alguns, você dava possibilidades a clubes até menores, como aconteceu com o Criciúma, né? Isso. como aconteceu com o Juventude, né, com o Paulista, como campeões da Copa do Brasil. Quando é que esses clubes serão novamente campeões da Copa do Brasil? Nesse modelo nunca. Nesse modelo nunca. Podemos cravar, nunca. No modelo nunca. É difícil demais. Você veja que um clube com a estrutura do Bahia hoje, né, com todo o aporte financeiro, chega ali quinto, sexto lugar para disputar na Libertadores já, mas veja o sufoco. Ceará e Fortaleza, né, que de certa maneira se organizaram, principalmente o Fortaleza, não aguentou o rojão. você pega o distanciamento do 16º colocado do 11º, são 4 pontos. A competitividade por baixo e o que é pior, com orçamento de 20, 30 vezes maior do que Ceará, do que Vitória, do que Sport. Então, eu fico feliz pelo Remo, né? E a reação à identidade, mas não tem muita perspectiva. Qual é a perspectiva do Remo? Não. No Campeonato Brasileiro da Série A. Entendeu? Tentar se manter. Então, hoje o discurso é, vamos disputar uma Série A para tentar se manter na Série A. O discurso legal, para quem gosta de futebol, é ser competitivo. Mas como é que a gente pode ser competitivo com esse tipo de distribuição de recursos? É desigual demais. E penaliza, em um modelo que penaliza quem perde sempre. Daqui a pouco a gente fala do Santa. Bom, tem mais um trecho lá do VibraCast com o Bertini. E agora ele vai falar sobre um atleta que é da base do esporte. Mas como estava em período de transição, quem estava querendo adquirir esse cara, que ele não disse o nome, mas eu vou dizer depois que ele falar, quem é o atleta, era ele que estava tomando a frente, de dizer assim, ó, dá para negociar ou não dá para negociar. Acompanha aí. Então, hoje eu recebi uma ligação e era insistente, aí me informaram depois do presidente do Novo Horizontino. Aí eu disse, o senhor que está mediando, eu queria conversar a respeito de uma proposta que eu queria fazer para um atleta do esporte. Aí eu disse, amigo, eu já saí da comissão. Então é melhor o senhor falar com o presidente. Eu disse, já houve eleição. Ah, eu não sabia. Já houve eleição, então eu já podia ter feito isso. Eu digo, claro, aí eu vou lhe dar. O senhor tem um telefone do presidente? Eu digo, tenho, vou lhe passar o telefone. O senhor trata com ele. Eu já cumpri a minha missão. Encerrou sexta-feira.
quinta-feira. Então, às vezes acontece esse tipo de Você desinformação. não vai deixar o nome, não vai deixar o nome no vácuo, não, né? Do jogador. Vai Dona Sandra se desesperou Mas ali. é fácil, cara. É do Novo Horizontino, você vai saber quem é, pô. Quem é que tá no Novo Horizontino, meu Você Jesus? vai saber quem é. Eu acho que é uma proposta em cima do jogador de esporte que tá lá. Chico? Não. Foi Não, Chico tá fora. Chico tá no exterior. O importante é que analise a proposta, como outras. Olha, a gente já sabe, situação de Vitor Gabriel com o Internacional, a gente sabe da situação de Fabrício Domingues com o Cerro. São compromissos que têm que ser honrados, serem pagos ao esporte. Eu particularmente não acredito, não evoluiu nada na época que eu estava. Me perguntaram muito, eu digo, ó, eu só posso tratar daquilo que é factual, que chegou para mim. Como chegou oficialmente um documento do Pachuca com relação a Rivera. Certo. É uma carta assinada pelo presidente do Pachuca, assumindo os compromissos com Tijuana, de pagar o Tijuana aquilo que o esporte teria que pagar esse ano. E nessa negociação isso foi colocado com muita clareza. Eu mostrei o documento aos candidatos, tá certo? E se evoluiu para o consenso. Vocês ouviram o áudio. Sair de uma folha de 6,5 milhões para 3,5 milhões não é ajuste, é mudança drástica de patamar. O novo CEO, Felipe Ximenes, chega com essa missão ingrata. A pergunta que fica é, ele tem a mágica para montar time de acesso com orçamento de time de meio de tabela? Ou vamos viver de apostas? Enquanto a gente discute organograma e nome chique de cargo, CEO, diretor executivo, o que for, o Santa Cruz está treinando há 3 semanas. O Náutico já tem elenco. E nós? Faltam 20 dias para a bola rolar e o esporte não tem técnico, não tem time montado e não tem entrosamento. Isso não é planejamento, é correria contra o prejuízo. O Bertini foi cirúrgico e doloroso na análise. O esporte ficou para trás financeiramente em relação aos clubes do G12 e às SAFs. A nossa briga agora é contra a própria incompetência de gestões passadas que nos colocaram nesse buraco. A reconexão com a torcida que o Matheus promete vai depender exclusivamente de bola na rede, porque paciência, meu amigo, o rubro-negro já esgotou faz tempo. O Ximenes é experiente, tem rodagem, mas experiência sem dinheiro e sem tempo vira apenas gestão de crise. O esporte não pode se dar ao luxo de usar o pernambucano como laboratório. Se errar a mão na escolha desse treinador agora, com esse orçamento reduzido, a gente compromete um ano inteiro antes mesmo do carnaval. Chega de discurso bonito, eu quero ver contratação e suor em campo. Agora, a bola está com você, que sofre e ama esse clube. Você confia que Felipe Ximenes consegue montar um time de Série A com metade do dinheiro do ano passado? Ou você acha que a diretoria já começou errando em demorar tanto para anunciar o treinador? Solta o verbo aí nos comentários, eu vou ler e responder os mais polêmicos. E olha só, se você é rubro-negro de verdade, se inscreve agora no Bastidores do Leão e esmaga esse like. Aqui a gente não passa pano, a gente fala a verdade que a torcida precisa ouvir.